São tantas as pessoas incríveis que conhecemos na nossa vida que seria muito bom compartilhar um pouquinho delas com o mundo, não é? Todos os dias a gente encontra nas mídias e nas redes sociais notícias sobre corrupção, tragédias. Em poucas exceções, esse é o alimento da comunicação. Mas onde é que estão as pessoas que estão aí fazendo a sua revolução interna, a sua revolução íntima? Fazendo com as suas ações ordinárias uma grande transformação. Seja com seus projetos, com as suas ações, com os seus sonhos, com a sua poesia. Eu sou Maria Zulmira de Souza, a Zuzu, e esse aqui é o Conversas Frutíferas. Te convido a tomar 3 respirações bem profundas para a gente começar esse nosso papo. O Conversas Frutíferas vem para trazer essas pessoas que estão aí fazendo as suas revoluções. Fazendo no dia a dia, um pouquinho que seja, mas trazendo uma contribuição que, se somássemos todas essas pequenas ações, teríamos uma grande transformação no mundo. Elas já estão aí, só que elas não estão sendo vistas. E é isso que a gente quer fazer. E a nossa primeira árvore frutífera é o pêssego. Pêssego, que árvore você é? Eu sou um pinheiro do Paraná, sou uma araucária que cresce retilínea e se abre bem no alto do céu. E para citar já de cara um poeta, talvez o maior escritor brasileiro, um grande romancista, João Guimarães Rosa, a frase que ele fala sobre a árvore: o real e válido na árvore é a reta que vai para cima. E como é que começou essa sua relação com a poesia? Quando é que você começou a gostar dessa coisa? Pois lendo Mário Quintana, por volta ali dos 25, 30 anos, foi meu primeiro poeta, a partir de uma pessoa que me presenteou com um livro de poesias de Mário Quintana. Mas, Zuzu, eu acho que a poesia já estava na minha infância. Eu tenho um poema que eu falo disso, que eu gostaria de Não, então pode contar. Pode ler. Tem a ver com a cidade onde eu vivi quando era criança e passei minha adolescência, que é Clementina, no Oeste Paulista. Ema e Margarida. Minhas avós eram poemas. Ema gostava de dálias. Margarida de histórias do tempo do onça. Uma cultivava com esmero seu jardim. A outra conhecera matas e curumins. Um dia decidi fazer ecologia. Estudar o clima, o solo, a vegetação. E utopizei juntar natureza com cidade. Não tenho conseguido tal proeza, mas a pureza se manteve na peneira do tempo. Hoje frutificam poemas, pelas águas, pelas rãs, pelo vento, pelas onças, pelas dálias, pelo tempo. Produção, vamos bater palma. Gente, o que falar depois de ser inundada por essa poesia? Eu acho que a gente nasce, todo mundo acho que nasce com poesia, nasce poeta. Mas a gente, com o tempo, vai sendo massacrado e a gente vai esquecendo isso. Eu queria que você contasse um pouco da sua infância, que com certeza foi ali que foram plantadas essas sementes, não é? Exato, Zuzu. Foi uma cidade muito pequena, de 4.000 habitantes, e todo o contato com zona rural, com ambiente natural, o campinho de futebol era na zona rural. A gente andava 1,5 km para chegar no campinho, né, para jogar futebol. Então, pescar peixinho com peneira, colher jambo no meio da tarde, o jambo amarelo. Então foi muito forte o contato com natureza e com zona rural na infância e na adolescência. E as histórias todas, né, dos tios, dos avós, né, que contavam. Eu tive uma avó, a avó materna, Margarida, que realmente conviveu com índios, né, teve contato no Oeste Paulista. Foram, inclusive, participou das primeiras famílias que fundaram as cidades ali na região, né?
Então, tudo isso povoou muito a minha mente, né? E eu acho que foi daí que nasceu essa ideia de fazer alguma coisa, algum curso, alguma graduação que fosse relacionada à natureza, né? Depois, no ginásio, eu tive um professor de geografia e eu percebi que eu gostava muito da coisa da geografia física, né? Relevo, solo, vegetação, clima. Quando eu descobri o curso de ecologia na Unesp, em Rio Claro, que na época era o único do Brasil, né? Hoje já são 8 graduações em ecologia no país, e eu vi as disciplinas, eu falei, gente, é isso aqui. Então, eu não pensei na época nem em profissão, eu pensei em estudar, né, o mundo natural, as ciências naturais. E depois, chegando em Rio Claro, obviamente, eu também, aí sim, eu acho que é o tronco da árvore, né? As raízes seriam Clementina, o tronco seria Rio Claro, né? A ecologia em Rio Claro. E eu acho que ali, então, também eu trouxe a dimensão humana para a natureza, porque eu tive várias disciplinas na área de ciências humanas, embora o curso de ecologia ele seja muito próximo da formação do biólogo, mas nos últimos anos a gente tem educação ambiental, ecologia humana, ecossistemas urbanos, então são disciplinas que aí sim faz a integração, o estudo do homem com agindo, né, e criando as paisagens e interferindo nos ecossistemas. Então Rio Claro foi o tronco, né? Foi sem dúvida a minha graduação. Eu tenho um orgulho muito grande de ter feito ecologia em Rio Claro. Essa é a E eu verdade. acho que Rio Claro tem um orgulho muito grande e acho que Rio Claro deve ter um orgulho gigantesco, né, de ter sido o lugar onde essa pessoa aqui, né, fez toda essa formação. Porque, olha, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu vim para Ribeirão Preto, depois de muito tempo, estou morando aqui em Ribeirão Preto, e tinha uma sensação muito difícil aqui de me reencontrar na cidade. E aí eu encontrei essa pessoa aqui, Pessigoso. E ele falou assim, Zuzu, não se esqueça que debaixo do basalto corre o aquífero Guarani. Então, todas as vezes que eu tenho a sensação de desconforto, eu me lembro do poeta, ecólogo, sambista, escritor, né, Pessigoso. Que por isso que ele está aqui, porque assim, é uma pessoa que tem o que falar, que tem o que trazer para as pessoas. Ele tem assim, ele tem um lado do mestre, um lado do pesquisador, um lado da alegria, né, que nós vamos falar depois, né? Um lado do técnico, né, que trabalha na prefeitura e que traz estudos muito importantes aqui, não só para Ribeirão, mas que é usado em vários lugares, né, do país. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é ser um ser tão múltiplo, né? Porque Leonardo da Vinci era um polímata, né, que as pessoas falam, né? Ele podia exercer todas essas coisas ao mesmo tempo e era normal na época dele. O Renascimento é sobre isso, né? Mas como é ser um renascentista nessa época de especialização? Puxa, Zuzu, essa deu uma amalgamada, vamos criar aqui talvez um neologismo. Olha, é uma satisfação, sei lá, é uma busca, talvez uma busca incessante por viver diferentes experiências, ter diferentes vivências na vida, né? Então, eu acho que tem sim um lado técnico, né, forte, né, que tem toda uma base acadêmica. Depois eu fiz o mestrado também na Unesp em Rio Claro. Eu estou há muito tempo trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente aqui em Ribeirão Preto, que também é um orgulho para mim. E agora, paralelo a isso, eu fui realmente fazendo outros trajetos, né? Dar aula, carnavalesco, subir no palco para cantar samba de Adoniran Barbosa, compartilhar com Renata Martelli show de Carmen Miranda. Então eu fui me permitindo essas experiências, fazer dança, tive um período também de experiência com dança, né, com uma amiga muito querida aqui de Ribeirão, que é Patrícia Sene, a partir de um mergulho também de uns 3, 4 meses com a cultura popular de Pernambuco. Então, eu fui me permitindo isso e acho que vai juntando essas coisas que antigamente eu não via uma relação com ecologia, com meio ambiente. E hoje eu vejo isso de uma forma mais integrada, né? Eu vejo a arte,
a cultura, a educação, muito mais integrada com a minha formação mais acadêmica e mais técnica, né? Então, eu acho que hoje, com um pouquinho mais aí dos 50, eu já consigo juntar essas peças todas. Bom, é para a gente o presente, né? Porque o Peci fez aniversário ontem e está aqui hoje, né? Dando esse presente para a gente de ser o primeiro entrevistado do Conversas Frutíferas. E uma das coisas que me levou a pensar nesse programa, né, nesse formato, foi justamente fazer isso que o Peci está fazendo. Trazer a possibilidade de nós sermos várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente foi perdendo essa possibilidade de ter um pouco de artista, um pouco de criança, um pouco de técnico, um pouco de cozinheiro, um pouco de agricultor, um pouco de jardineiro, né? E acho que o mundo está precisando disso, o mundo precisa de jardineiros. O mundo precisa dessa visão jardineiro, que você pode cuidar das suas coisas, né? E independente de ser um jardineiro, está trazendo flores para o mundo. Então, acho que essa é uma das coisas que fez a gente se movimentar para cá. Você tem trazido uma grande contribuição aqui para a cidade na questão da arborização, né? Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho e falasse um pouco, por exemplo, Ribeirão tem lugares que tem temperatura de deserto. Tem lugares que você fala, nossa, é quase uma Amazônia aqui, mas ao mesmo tempo você tem temperaturas do deserto do Saara, por exemplo. Conta um pouquinho sobre isso, esse seu trabalho, esse seu lado técnico. Zuzu, o trabalho técnico mais recente foi o inventário de arborização que nós fizemos, né, pela Secretaria do Meio Ambiente, com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, aprovado pelo CONB. E foi um trabalho de 2021, 2022. Então, a gente trouxe dados bastante interessantes, né, e temos informações atualizadas a respeito disso. O que nós mensuramos? Hoje, Ribeirão Preto tem em torno de 13% a 14% de cobertura vegetal na área urbana. Tá? Então, esse é o que a gente chama de índice de cobertura vegetal. O recomendado para cidades de porte médio a grande, e Ribeirão a gente já pode considerar uma cidade grande, porque tem mais de 500 mil habitantes, é que seja no mínimo 30% de cobertura vegetal. Porque, segundo os climatologistas que trabalham com área urbana, com 30%, essa cobertura vegetal já consegue ter um efeito de minimizar temperaturas extremas, que no nosso caso são temperaturas altas, né? Não são temperaturas baixas. Questão dos 40 graus, né, que a gente fala sempre aqui em Ribeirão. Então, no conjunto da cidade, se nós tivéssemos mais de 30%, nós teríamos um efeito de amenizar esse desconforto térmico que a urbanização traz. Porque a urbanização vem com o concreto, com o vidro, com o ferro, com o asfalto. São materiais que absorvem muito calor. A vegetação, através do processo de evapotranspiração, de liberar água para a atmosfera, né, a umidade, essa umidade consome o calor. Então, as raízes, né, se no solo tiver água, essa água é jogada e evaporada, evapotranspirada pela superfície das folhas, né, pelos cloroplastos, e essa umidade consome o calor. Por isso que vocês podem fazer uma experiência. Eu estou embaixo de uma mangueira. No caso, uma jabuticabeira. No caso, uma jabuticabeira. Eu tenho uma sensação térmica, X. Se eu vou para o meio da rua, um asfalto, com a radiação solar direta e a luminosidade direta, eu vou ter outra sensação térmica. Né? Às vezes, a diferença dá até de 2 a 3 graus de uma única árvore, se ela for de grande porte. Por quê? Porque ali está sendo, né, jogado água na atmosfera. Só para fazer um paralelo, a Amazônia lança na atmosfera 20 bilhões de litros de água por dia. Não sei se é litros ou metros cúbicos de água por dia. Na atmosfera, a partir da evapotranspiração das folhas das árvores e de toda a vegetação. O rio Amazonas, quando joga água no Oceano Atlântico, né, a foz do rio Amazonas, a vazão é de 17 bilhões de metros cúbicos. Ou seja, a floresta lança mais água... É um rio voador. Aí, exatamente. A teoria dos rios voadores. A teoria dos rios voadores. Para quem não conhece, né, é a teoria dos rios voadores. Você pode olhar aí, tem muito material sobre isso. É uma história fantástica, né, desse milagre que é a natureza, que é o milagre cotidiano que é a natureza nas nossas vidas.
E aí, um outro dado que a gente trouxe foi a arborização de calçadas, né? Que a gente tem um déficit muito grande na arborização de calçadas, que é aonde o pedestre caminha e é aonde o ciclista pode pedalar também na sombra. Então, a gente pensa muito hoje, né, pensando muito nessa questão da mobilidade urbana. E aí um dado interessante, Ribeirão Preto hoje, as maiores emissões de gás carbônico é a partir dos veículos. O transporte é o setor que mais provoca emissão de carbono na atmosfera para o município de Ribeirão Preto, né? Então, se você pensar em mobilidade ativa, que é a bicicleta e a caminhada, você tem que ter o quê? Sombra. Numa cidade tropical, com muita insolação, muita radiação solar, você tem que ter sombra. Então, as calçadas nossas estão com um déficit, tanto na quantidade como na qualidade da arborização. Mas e aí, não basta só chegar e plantar. Nós temos que readequar as calçadas para receber árvores de médio porte, porque essas sim contribuem significativamente, né, através do sombreamento e da evapotranspiração. As calçadas que nós temos hoje praticamente impedem que a gente tenha árvores de boa, tanto no porte como sem poda, uma qualidade boa, entendeu? Para fazer esse serviço ecossistêmico urbano que arrefecer o excesso de calor. O pedestre precisa de sombra, o ciclista precisa de sombra. Então, para termos uma arborização melhor em Ribeirão, eu acho que eu estou falando para cidades brasileiras como um todo, a gente precisa, na verdade, readequar as calçadas. E eu tenho, questão urbanística. Eu tenho uma tese em relação às calçadas. Eu acho que uma cidade que tem calçadas decentes, ela respeita a sua população. Exato. Respeita tanto a criança quanto o idoso, que vamos pensar nos dois extremos, né? Que tem mais dificuldade de estar num lugar, de ter uma calçada. Então, assim, eu sempre penso que se eu fosse começar uma grande reforma, eu começaria pelas calçadas, né? E aí, acho que ainda mais agora, né? Pensando que, assim, as calçadas, elas são os parques mais próximos que as pessoas têm, os mini parques. Uma calçada é um lugar onde todo mundo tá na frente da sua casa, né? Então, você não tem quintal, você pode ter numa calçada uma árvore que você já tem uma conexão grande com a natureza. Já muda muito. Perfeito. Né? E aí o espaço da cidade, a gente está falando de um espaço ali que compete, né, entre infraestrutura urbana, que é o poste, a fiação, o rebaixamento de guia para a entrada do carro, a lixeira, o encanamento de água que passa subterrâneo. A calçada ela é muito pequena atualmente para receber tanta infraestrutura, mobiliário urbano e a árvore também. E quem mais compete e rouba o espaço da árvore é o carro. Então aí nós estamos realmente diante de uma questão paradigmática, que é a gente oferecer um espaço mais generoso para a vegetação, né, e abrirmos mão do transporte individual veicular. Eu acho que essa questão está colocada nesse momento para todas as cidades brasileiras, né? E se a gente vai olhar as opções urbanísticas que vem sendo feito na Europa, sobretudo, né, eu acho que Copenhague é o grande exemplo, o carro está perdendo espaço, né, para ceder para os transportes públicos, principalmente os centros urbanos, né, onde você tem muitos serviços, muito trânsito, muita circulação de pessoas. O carro tem que perder o espaço e ceder para uma mobilidade ativa, pública e, sobretudo, uma cidade mais verde. Eu acho que esse trabalho que tem feito aqui, com certeza, o trabalho que tem sido feito em Ribeirão nessa área de arborização tem sido usado para referência em vários lugares. Por isso eu queria perguntar para você já esteve em Guzolândia? Guzolândia. Lógico que quando eu vi essa informação, eu achei, nossa, né? Uma cidade, o Percy já inspirou uma cidade. Aí você já esteve em Guzolândia? Não conheço Guzolândia. Pois é, coincidentemente, tem esse nome, né? Tem a ver com o meu sobrenome. É uma cidade também do noroeste paulista, né? Para frente ali de Rio Preto, Araçatuba.
Mas eu não conheço o Zuzu. Então, Pode ser que seja, né? de uma irmão do ancestral. bisavô. Acabou de cair aqui uma jabuticaba. Quero deixar aqui meu público reconhecimento pela pessoa que plantou essa jabuticaba, Dona Marisa Herédia, e que ela plantou em homenagem ao filho dela quando nasceu. E aí tá aí, ó, dando frutos o ano inteiro. E as nossas conversas vão ser sempre ao pé de uma árvore. Árvore. A gente não viveria sem elas, né? De modo algum. Elas são, na ecologia, são os produtores primários. É quem consegue, através do processo de fotossíntese, captar a parte química da atmosfera, do solo e começar toda a cadeia ecológica. Então, é a vegetação que, vamos dizer assim, que dá o start, que inicia toda essa vida, né? Que a gente chama de teia alimentar, em que nós estamos inseridos, porque a gente é natureza, né, gente? A gente, para estudar, depois da Revolução Científica lá, do Newton, do Galileu, aquela turma toda lá, a gente separou tudo em caixinha, né? Mas, então, a gente separa a sociedade e a natureza. Mas, na verdade, com os fatos que vêm acontecendo ultimamente, né, no planeta, no nosso país, enfim, cada vez a gente se dá mais conta de que o que existe é a natureza, e nós somos natureza, né? Nós respiramos um ar, né, que em grande parte tem oxigênio, que é produzido, né, de algas marinhas ou mesmo das plantas terrestres, enfim. Né? Se você come uma banana, ali tem potássio, tem outros nutrientes, aqueles nutrientes também estão no solo, também estão dentro, né, presos nas cadeias de carbono, dentro de um passarinho, de um macaco, enfim, isso tudo está integrado. Né? Então, nós somos natureza. Né? A gente separa a sociedade da natureza porque as ciências evoluíram dessa maneira, mas hoje já há um entendimento de que isso tudo está intimamente relacionado. Eu gosto muito, né, daquela outra ideia de pensar que nós somos poeira de estrelas, né? A mesma coisa que compõe o nosso corpo é que compõe, né, as estrelas, né? Então é isso aí, só não percebe quem não quer, né? E quem não acessa essa necessidade de se olhar, né? Bom, e falando sobre isso, né, a gente falou que eu queria que você falasse um pouco mais da sua poesia. Você já tem 2 livros de poesia publicados, né? Um livro de poesia publicado. E neste momento vamos dar aqui um furo jornalístico, né? Que é o anúncio, vamos pegar aqui, pega aqui, Percy, o anúncio do novo livro de Percy Guzzo, que tem um nome maravilhoso de Na Nervura da Folha. Tá cá, olha só. Esse outro lado não pode mostrar isso? Esse outro lado aqui não pode mostrar? Pode. São ilustrações do Birajara Júnior. São ilustrações maravilhosas com uma poesia incrível. Eu queria pedir que o Percy, em primeira mão, né, vamos dar um furo aqui, um furo jornalístico, lesse um dos seus novos poemas para Na Nervura da Folha. Percy, com você. Eu vou ler Os Estados de Poesia. Esse desencontro interno é propício para a poesia. Não saber o que querer é estado de poema. Reter o olhar e a atenção na nervura da folha, no silêncio da goiabeira, da jabuticabeira, mesmo ausentes as goiabas, é ocasião poética. Piso frio de ladrilho antigo e o corpo todo querendo deitar, descalçar os versos, é situação para poema. Contemplar casas sem mobília, as janelas de madeira, telhas baianas empilhadas, é projeto pré-poético. Se lá fora venta e chove, já é tempo para a poesia. Cômodo nos aconchega, e a escrivaninha parece nos chamar. A ausência e o vazio, a estrada empoeirada, o tropel dos elefantes e as linhas de tuas mãos. Percy, você é demais. Percy, eu vejo poesia em todo lugar que eu vou.
como você diz aí, empilhar telhas é um ato poético. Colher uma jabuticaba é um ato poético. Por que tentam tanto matar a poesia? Por que a gente ouve tanto as pessoas que não querem se transformar dizendo que a poesia está morta? Pois existe esse péssima ideia, né, no conceito de que ele é um poeta. Então, eu sou a prova de que eu sou poeta e sou técnico, sou ecólogo e sou escritor. Né? Eu acho que é uma outra ressonância, né, que a gente faz, é uma outra leitura que a gente faz do mundo, né? Porque a razão ela é muito valorizada. E aí a gente volta de novo naquela história da Revolução Científica, né, com os caras lá, o Descartes, o Galileu, o Newton, né? Isso tudo foi muito valorizado na sociedade europeia e a razão é super importante, não tenha dúvida, ela nos ajuda por demais, né? Então há, na verdade, uma desvalorização do que é do sentir, do sensorial, do espiritual. Mas eu acho que a gente está passando por uma revisão dessas coisas todas, né? Inclusive, claro, a gente acabou de passar pela Covid, quer dizer, ainda tem alguma coisa, mas conseguimos, em parte, vencer essa pandemia com muita ciência, com muita razão, com muita vacina, né? Mas é claro que precisou também o quê? Da decisão das pessoas, do sentir das pessoas, né? Do encontro das pessoas com esse conhecimento, né? Para dar esse salto. Porque que adianta também ter a vacina e você não ter esse sentir, né? Será que a ciência pode desenvolver uma vacina de poesia? Ou será que a gente não precisa? Acho que ela pode ser autodesenvolvida, né? Eu acho que uma vacina de poesia seria uma coisa muito legal. Boa. Seria muito legal. Talvez toda poesia seja uma vacina. Olha, na verdade já está inventada a vacina da poesia. E eu tenho um pensamento que eu acho que, assim, eu acho que a poesia, que quem fala que a poesia está morrendo, que tem muita gente que fala isso, né? A gente ouve muito isso, que não tem mais. Mas se você for ver a quantidade de poesias que são publicadas, se você for numa biblioteca, você vai ver a quantidade de livros de poesia que tem, né? Eu acho que, na verdade, são essas forças obscuras da sociedade que, quando você tem poesia, você tem pessoas alertas, você tem pessoas sensíveis, pessoas transformadoras. Eu acho que a poesia é uma das coisas que vai salvar o mundo. E os jardineiros também. Zuzu, concordo plenamente. Quando eu falei de ressonância, eu acho que a poesia nos coloca com uma mente, um estado de espírito mais sereno. E isso faz com que os nossos afetos se ampliem. E isso nos mobiliza muito por um mundo melhor. Eu acho que é por aí, né? Você ressoar numa vibração mais generosa, mais solidária, mais poética, mais positiva, né? Talvez a razão ela ressoe num outro campo. Antes da gente passar, né, para a música, né? Vou só dar aqui um toque desse livro do Percy, que foi, né? Você foi o primeiro, você foi o segundo, né? O primeiro foi o Maicel, né? Depois é esse aqui, ó. Prefiro onde o verde prevalece. Eu também. Esse aqui, ó. A ilustração desse aqui, olha, essa onça incrível, tudo que tem dentro do Cordeiro de Sá, um grande artista de Ribeirão, arquiteto. Olha só. Nós vamos falar de alegria e de alegrões, porque além de toda essa competência técnica, poética, né, tem também o lado do Percy carnavalesco, do Percy compositor e do Percy cantor. Vamos começar com uma palhinha, depois a gente conta? Vamos! Olha, tem a primeira marchinha do bloco, os Alegrões, chamada Alegria, Alegria. Alegria, 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 alegria para esse carnaval. Tem tanta febre por aí, calor é o que não falta, eu quero sacudir. Tem tanta febre por aí, calor é o que não falta, eu quero sacudir. Tem febre maculosa, tem aviária e aftosa. Eu tenho andado tão dengoso, remédio não dá jeito, quero beijar gostoso.
Uhul! Essa é a melhor parte, esse final é fantástico. Esse final é fantástico, Percy. Tá vendo? Então, mas e assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos alegrões, porque eu acho que uma coisa que falta por aqui é a alegria. Trazer alegria de volta, né? Depois dessa pandemia, né? Que a gente passou aí por tantas coisas, que parece que a maior parte não aprendeu nada com isso, né? A gente está faltando um pouco de alegria. Está faltando mais alegria nessa vida, não é? Queria que você falasse um pouquinho disso dos alegrões e por que os alegrões se foram e se eles podem voltar, principalmente. Olha, Alegrões é uma ideia minha e do Lelo, né? Aurélio Guazelli, que trabalha no setor cultural da USP. Estávamos passando um carnaval em Recife, em Pernambuco, e toda aquela cor de Recife, que infelizmente não temos em Ribeirão, a gente resolveu trazer um pouco para cá e a gente teve a ideia de fazer os Alegrões. Depois, é claro, um conjunto grande de amigos integrou essa ideia, colaborou, e o bloco existiu de 2005 a 2016 ou 2017, né? Foram 11 carnavais. E milhares de pessoas nas ruas. Quantas pessoas chegaram? O último tinha 30 mil pessoas na rua, no Jardim Irajá, né? E os últimos anos era 20 mil, 15 mil, com apoio do Sesc. Quando a gente começou a ter problemas com logística, e a gente não teve um suporte assim que desse conta de um evento de massa, porque o que aconteceu? Os Alegrões, no começo era 500 pessoas, 1.000 pessoas, isso é uma dimensão. Quando você vai para mais de 10 mil, vira um evento de massa. Então você precisa de banheiro químico, de o som mais do que amplificado, enfim, e esse suporte não veio por parte do poder público na época, e também por um receio do Sesc, que apoiou muito a gente até 2015, depois retirou o apoio, por também entender que estava ficando difícil a gestão, e corríamos risco mesmo, né, de segurança, de violência, as coisas todas. Então a gente achou por bem, vamos dizer assim, terminar por cima, né? Não, agora que a gente vou lançar o terceiro livro, eu vou pedir para o meu pai, que está com um problema, né, de esquecimento, de demência, eu vou pedir para ele ler esse poema. Então que leia tem para muito nós. tem muito a ver com a cultura caipira, e eu sinto isso muito forte nos meus pais. No jeito que minha mãe cozinha, no tempero dela, no jeito simples de afeto que meu pai tem. Muito, muito, muito simples. Essa simplicidade é uma coisa que me toca muito, Zuzu, que vem deles, vem ali da família mesmo, né? E eu tenho um poema no novo livro que chama Paiol, que tem muito a ver com a cultura caipira, inclusive é uma homenagem ao livro Os Parceiros do Rio Bonito, que é do Antônio Cândido, né, que tem a ver com a tese dele defendida na década de 60. Paiol. Viro a tramela. Abro a grande porta cascuda de madeira. Vislumbro seu interior. Um lugar escuro, bem no meio do dia. Mas o teto dessegreda o paiol, de onde vem a fresta de luz. Tendo almoçado com torresmo, é hora de deitar na palha de milho, que cobre todo o piso. Ah, o abrigo do paiol! Passar uma chuva forte aqui dentro, já pensou? No paiol habita nossa caipirice, parceiros que somos do simples, conforto que desaloja a sofisticação. E se encontrarmos um ovo posto, é de galinha carijó. O paiol desabou. É preciso levantar outro, para guardar enxadas e sementes crioulas, para abrigar os mesmos morcegos. Nada de pólvoras, somente o resumo da cultura caipira. Muita respiração para aguentar tanta inspiração. E fica aqui o convite para você pensar também que árvore você é, que cor tem os seus meses, né? Para você fazer essa conversa frutífera com você mesmo e estar com a gente no próximo programa. Quero agradecer, Percy, poeticamente, amorosamente você, por esses minutos fantásticos, com certeza vão ficar para sempre na minha memória. Obrigado, Zuzu.